Olá, pessoal. Obrigado por estarem assistindo mais uma aula. A gente agora está na aula 8. Hoje a gente vai construir o perfil do missionário. Então, a gente vai começar a construção dele, porque ele é relativamente longo. E hoje a gente vai estar fazendo esses layouts que vão compor o perfil do missionário, para a gente visualizar como que vai ficar. E depois a gente reaproveitar os componentes, justamente para a gente usar o back-end que vai ser com o Firebase, né? O Firebase que é um serviço de back-end do Google. Então, a gente vai começar, né, a fazer essas caixinhas aqui, né? Você pode ver que são algumas caixinhas brancas, que são os containers, e eles vão ter as informações em relação ao perfil do missionário, né? Da pessoa que se cadastrar, ela vai poder popular, né, essas caixas com as suas informações, vão ter alguns botões, né, padrões, e a gente vai começar a fazer toda essa estrutura. Além disso, a gente vai modificar também no vídeo hoje, mas posteriormente, né, esse background aqui. Então, esse background aqui, ele é um background que ele está mais bege. Se você for ver aqui, a cor aqui ela está um pouco mais um branco, mas um pouco mais acinzentado. Então aqui a gente vai colocar para o bege para dar esse contraste entre o branco, o container branco e o fundo, e a gente vai começar a construir. Então, vindo para cá na nossa página, né? Pode fechar todas as janelas aí, todas as janelas que estão abertas. Aí vocês vão vir aqui no Explorer e vocês vão fazer as seguintes modificações. Em homepage, né, como vai estar aí no arquivo de vocês, vocês vão mudar o nome de homepage para homepage folder. E aí, dentro de homepage folder, vocês vão vir aqui, ó, clica com o botão direito e vocês vão abrir um new folder, para abrir um novo arquivo, uma nova pasta, perdão. E aí vocês vão chamar de mission home page. E aí, essa mission. Opa, perdão. Aqui, ó, missionary home page. Aí, né, aqui ele já está falando que esse nome já existe. Mas aí vocês vão criar a missionary home page. E aí, dentro de missionary home page, vocês vão criar um arquivo chamado missionary homepage.jsx. E aí vai ter um outro arquivo, homepage, na pasta de vocês. Vocês podem deletar ele, esse homepage original. Aí vocês vão vir aqui, ó, em app.jsx, ó, no primeiro aqui, ó, logo no primeiro, vocês vão deletar e vão chamar route path, já tá aqui, né? Element missionary homepage. Ok? E aqui vai fechar. E aí, para chamar esse missionary homepage, vocês têm que importar o seguinte arquivo, ó. E se você não importar dessa maneira, quer dizer que tem alguma coisa errada. Aí, de novo, recapitulando. Muda o nome para Home Pages Folder. É só vir aqui e escrever rename. É assim, Home Pages Folder. Vai criar uma nova pasta, né? New Folder, em que você vai escrever aqui, ó, no caso, você vai escrever aqui, ó, missionary. Vai escrever aqui, ó, missionary home page. Aí criou essa pasta, aí dentro dessa pasta vai criar um novo arquivo, missionary, missionary homepage.jsx. Beleza? E aí, criado nessa estrutura, aquele outro arquivo que está aí, o homepage, pode esquecer, ele pode deletar. E aí aqui vocês vão importar, import missionary homepage from, abre aspas, ponto barra, pages, barra homepage folder, barra missionary homepage, barra missionary homepage. Aí, fazendo isso, vocês vão poder criar a rota aqui do missionary homepage. Por que isso? A gente precisa ter duas páginas. A gente tem duas homepages. Uma para o missionário
e outro para o doador, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção, porque vão ter componentes diferentes, vão ter estruturas diferentes, então a gente precisa, né, ter essa separação. Uma vez feito isso, né, salva aí, vamos deixar esse missionary homepage aqui por enquanto, né, aí, né, lembrando sempre que você tem que vir aqui, RFCE, e abrir, né, para pelo menos ter alguma informação básica aqui. Aí, conforme pode ver aqui, continua tudo certinho com a nossa plataforma. Aí, uma vez feito isso, a gente vai começar a construção de fato em si do nosso layout. Que o nosso layout ele vai acontecer aqui no Missionary Homepage, exatamente nessa mesma página, então a gente já está construindo eles. Só que a gente precisa preparar o componente, perdão, a gente precisa preparar o layout que vai receber o Missionary Homepage. E onde que está esse layout? Ele está exatamente no Page Layout, que é essa página aqui que a gente já estava trabalhando desde a aula passada. E, lembrando aqui, ó, lembra do Children? O Children, ele é o componente filho que o layout recebe. Então, o layout ele é o componente pai. Ele encapsula todo mundo. E o que o layout ele tem? O layout ele tem a barra de navegação. Todas as páginas da nossa plataforma, exceto aquelas que são de login. Então, por exemplo, a página a landing page, ela é uma página de entrada. Ela não é uma página de perfil, entendeu? Então, todas as páginas que não são de login, não são de cadastro, elas vão ter a barra de navegação. Então, a nossa page layout, o nosso componente pai, ele sempre vai mostrar a barra de navegação e vai mostrar algum componente filho que a gente vai passar. Esse componente filho pode ser a página de perfil do missionário, a página de perfil dos projetos, uma barra de navegação, a página do doador. Então pode ser qualquer coisa aqui. E a gente está passando, né, Children, que é exatamente o componente que vai estar sendo passado. Só que a gente precisa preparar o layout. Veja que aqui, olha, exatamente aqui, nessa parte aqui, deixa eu só apagar e aumentar um pouquinho, exatamente aqui onde eu estou selecionando o mouse, tem uma box, né, que está envelopando, encapsulando o Children. Mas não é o ideal. E aí a gente vai começar a programar para ficar com layout legal. Então a gente vem aqui, ó, por enquanto vamos deletar. E aí, deletado, né, a gente vai começar a programar. Então, flex. Acabou o flex aqui, né? Vamos abrir aqui para escrever algumas propriedades dele. Follow. Vamos botar ele de flex 1. Opa, flex com letra minúscula aqui. Vamos botar width. Opa, acho que eu não chamei o flex aqui. Deixa eu só chamá-lo, né? Tem sempre que chamar o componente correto. Chamado flex aqui em cima, a gente pode continuar, né? Width, a gente vai colocar como 100%. MX, vamos colocar automático. A margem horizontal. MT, que é a margem top, a gente vai fazer assim na lógica. Se ele puder renderizar a barra de navegação, que é render navbar, né? Se ele puder renderizar a barra de navegação, então a gente vai colocar 15 pixels. Se não, a gente vai botar 0 pixels. Overflow, a gente vai colocar hidden, então para ele não estourar na tela. E vamos colocar um position relativo ao pi, né? Então, tudo que tiver aqui dentro da children, ele vai se posicionar relativamente ao pi. Bem importante essa medida, né? Esse position, ele ajuda a definir aonde que o nosso flex vai se ajustar, né? Então, ele vai se ajustar sempre em relação ao pi. Beleza. Aqui a gente ainda não vai construir a children. A gente vai colocar uma outra flex. Uma outra flex aqui. Justamente para a gente poder definir ainda mais o nosso layout. Então, flex vai ser um também. Esse flex 1 quer dizer que a
a forma do nosso flex, se ele vai estar maior, se ele vai estar menor, se ele vai estar com a altura tal, largura tal, ela vai estar sempre relativa ao flex anterior. Então, como aqui está 1, vai estar relativo a esse flex. Como aqui também está 1, vai estar relativo ou ao VStack maior, que é, né, o nosso componente, o nosso último componente nessa escada. Então, é sempre feito para ajustar. E esse position relative é para dizer que os componentes que estão aqui dentro, eles vão se ajustar ao pi, que no caso é esse VStack aqui maior. Beleza. Overflow I, ou seja, overflow I, ou seja, overflow vertical. Ele vai estar no automático. A nossa largura também vai estar em 100%. E a nossa direção, direction, column. Beleza. Aí aqui, a gente agora vai colocar children. Exatamente o filho, né? A gente vai dizer que, né, o nosso children vai vir primeiro aqui. Ótimo. E logo embaixo, a gente vai deixar um espaço, porque logo depois a gente vai voltar e a gente vai construir uma lógica que vai ser importante para a gente ajustar o nosso post de rolagem, né? O nosso feed post. Então, eu vou deixar aqui já esse espaço para a gente já ir pensando nisso, ok? Ótimo. Beleza, aqui está pronto. A gente pode até, né, salvar aqui, ver que, né, não modificou nada, está funcionando perfeitamente bem, mas que agora a gente vai para o Missionary Homepage. Vamos para cá, porque tem bastante coisa para a gente fazer aqui ainda. Então a gente vem aqui, ó, apaga, e a gente vai começar a escrever, né? O que acontece? A nossa Missionary Homepage, a nossa página principal para o missionário, ela vai ocupar um espaço da tela que vai ser bem grande, vai ocupar praticamente a tela toda. E a gente tem que pensar sempre na responsividade. Então, se você parar para pensar aqui, olha só como isso tudo aqui está certinho, ó. Tanto para cá, né? Quanto para uma tela um pouco maior, quanto para uma tela um pouco maior, ela está funcionando perfeitamente bem, ocupando todo o espaço da tela. Então, a gente vai começar a construir, né, com a noção de container. O que é um container? Um container, ele é um bloco que fica dentro de um flex e que ele é extremamente maleável e adaptativo a todos os pais, né? Lembra da noção de pai, né? Você tem o componente pai, o componente filho. Então, a gente vai começar a introduzir esse container, que ele vai ser muito importante, vai facilitar muito o ajuste do nosso layout, beleza? Então, a gente vem aqui, ó, vai escrever flex. Vamos abrir esse flex. A gente vai escrever direction. Opa, não importou o flex, né? Tem que sempre importar. Import flex. Opa, flex. Então, chakra. A direção, né? Vai ser. Opa, vai ser a direção de coluna. E escrever o negócio aqui. Vai ser a direção de coluna. Flex também, né? 1. Largura vai ser 100%. Aí a altura mínima, mean height, né? Para a gente deixar uma altura mínima. A gente vai deixar em 0 mesmo, 0 pixels, porque para ele não ter nenhuma distância. E o margin top, que é a margem em relação ao topo, vai ser 4. 4 pixels. Beleza? Ótimo. Opa, isso daqui, ó, cortes daqui tem que estar aqui dentro, senão não funciona. São propriedades do flex. Ótimo. Aí agora, a gente vai pegar um outro flex e vai, né, definir as propriedades dele de novo. Vamos abrir. Aí, o que acontece? Lembra agora que a gente falou que
Aqui está meio acinzentado o background, né? Está um branco, um pouco acinzentado. Esse não é a maneira como a gente idealizou a plataforma. Ela vai estar aqui com uma cor um pouquinho mais bege. Então, agora é a hora da gente mudar essa cor. A gente vai dizer que todo mundo que está dentro desse flex vai ter uma determinada cor. Então, a gente vem aqui, ó, BG de background, e a gente vai definir a cor. Aí, agora, fica atento aí, ó, abre o hashtag, a cor vai ser F, F, E, F, E, 7, 5, 9. FFE7, hexadecimal para definir, né? E esse 59, ele é um número que define, né, o quão sombreado vai estar a nossa cor. Aí eu botei um pouquinho de sombra, né, para fazer um contraste maneiro. Então, tá aí. Flex, né? Vamos voltar aqui para o flex. Vamos botar o width também, vai ser 100%. Direção, direction, também vai ser, de novo, coluna. Essa parte é um pouco repetitiva, né? Porque a gente tem que manter coerência e a altura mínima também vai ser 0. Min height. Beleza, ótimo. Já construímos aqui. Aí agora, dentro desse componente, né? Lembrando sempre de concatenar, a gente vem aqui e escreve container. O container, né? A gente já tinha visto antes, mas agora vai ser mais importante ainda. E a gente vai vir aqui, ó, vai abrir ele e vai escrever max W, abre as chaves container.lg, container.large, ok? Beleza, aí aqui embaixo, o flex também vai ser vai ser do pai. Não vai ter padding, então a gente tem que forçar um 0. Qualquer estouro tem que ser escondido. E por fim, altura mínima, né? Height vai ser 0 também. Beleza? Então, aqui a gente já construiu o nosso container e a gente vai poder começar a pensar a estrutura da nossa página de perfil. Olha só a nossa página de perfil. Esquece esse container por enquanto. Né? A gente está nesse estado aqui, ó, está tudo vazio. Mas esquece no sentido assim, esquece que ele tem botão, informação. Pensa só nas caixas, esses brancões aqui. Olha como as caixas elas estão. Elas estão empilhadas uma em cima da outra. Correto? Se elas estão empilhadas uma em cima da outra, qual a estrutura que eu vou usar? É o VStack. Certo? Então, aqui eu já vou declarando um VStack. Fecho ele. Vou definir as propriedades. As propriedades que ele vai ter vai ser, vamos dar um gap, né? De aí de 5 pixels, todo mundo que vai estar aí. Largura, vamos botar 100%. E align, lembra do stretch, né? Para todo mundo se ajustar conforme o principal. Então, v-stretch. Beleza, ótimo. Aí agora a gente vai ter o nosso primeiro componente que vai compor a nossa página Missionary Homepage, que é esse cara daqui, o do topo. E quem é? É o header, né? Ou, vamos dizer assim, a página de perfil principal, a cabeça do nosso perfil. Então, ele vai conter o nome do missionário, vai conter uma possível foto dele, vai ter os botões de seguir e apoiar, o botão de editar, no caso para a própria pessoa editar, área de doações, meu contato. Enfim, vai estar todas essas informações ali guardadas. Então, lembrando, né, se a gente está falando de uma informação totalmente nova, né, de uma parte do site que contém informações totalmente novas, botões próprios, textos próprios, e que isso tudo depois, lembra, tem que se comunicar com o back-end, porque a pessoa ela vai colocar o nome dela, beleza, uma vez só. Depois o banco de dados é que vai puxar isso. A pessoa vai apertar o botão da área de doações, e quando ela for fazer uma doação, ela tem que passar por toda uma lógica, né? Que tem que se conectar com o banco, cartão, não sei o quê. Então, isso é uma lógica de quê? De back-end, que vai estar lá atrás. Ninguém vai ver isso.
Entendeu? Então, a gente tem que preparar, tem que criar um componente novo. Olha aí, a gente tem que pegar um componente novo para preparar ele para receber todas essas informações do back-end. Então, olha só, a gente vai abrir uma box aqui para envelopar, né? Sempre pensando na encapsulação, envelopar tudo certinho. E essa box ela vai ter propriedade flex 2, né? E margin top, isso de MT. Vamos botar aí 10 pixels. Vou só chamar a box aqui, senão não vai. Beleza, chamamos a nossa box. E a nossa box, ela vai ter justamente, né, esse componente que a gente acabou de comentar. Então, vamos chamar o missionary header, né? Que é o header ali, o perfil principal. Beleza? Chamamos aqui o nosso missionary header, só que ele ainda não está criado. Então, a gente tem que vir aqui e criá-lo no nosso Explorer. E para a gente poder ficar mais organizado, a gente vai vir aqui em Components e a gente vai criar uma nova pasta chamada Missionary Components. Beleza? Em Missionary Components, a gente vai criar uma outra pasta chamada Missionary Header, né? E aí, dentro dessa pasta, a gente vai criar o nosso arquivo. Ah, mas por que isso? Bom, daqui a pouco, conforme a gente vai avançando nas aulas, a gente vai ver que essa pasta principal, Missionary Components, ela vai estar cheia de informação, cheia de arquivos. Então é bom a gente sempre abrir uma pasta, a pasta da pasta, que vai ter o arquivo. Porque no final, isso ajuda a manter a organização e até depois você querer pesquisar, querer saber alguma informação que tem no seu código, beleza? Então, criando aqui o nosso arquivo missionaryheader.jsx. Opa, botei os outros pontos aqui. missionaryheader.jsx. Bota um RFCE. Ótimo. Já está aqui, né? Vamos salvar. Beleza. Vamos importar ele, né? Senão não vai. Import missionary. Opa. Missionary. Opa. Aí tá aqui, ó. Então vai escrever assim, ó. Import missionary header from dois pontos, né? Não, dois pontos, perdão. Ponto, barra, components, barra missionary header. Isso daqui está acontecendo porque a gente está saindo, perdão, do diretório para entrar no componente e pegar a informação. Então, ele tem essa nomenclatura aqui. Fica atento, senão ele não sabe onde é que está o arquivo. Ótimo. Aí, agora que a gente está com isso tudo aí pronto, né? Olha só como está aqui. Essa daqui é a nossa, aonde a gente quer chegar. Mas aqui, ó, a gente já colocou aqui, ó. Olha só quem está aqui, ó. A gente escreveu, aqui está a nossa barra de navegação. A gente escreveu o Missionary Header lá naquele divzinho e já apareceu aqui. Obviamente, agora a gente vai começar a trabalhar para manter tudo no padrão que a gente quer. Mas já está aparecendo. Então, vamos voltar aqui para o Missionary Header. Por enquanto, aqui no homepage, a gente vai deixar as coisas, né, dessa maneira, como está aqui. Mas vamos começar a trabalhar nele. Outra coisa, olha só a nossa página aqui de fundo. Já mudou a cor. A cor tá o bege, exatamente o bege daqui, né? Inclusive, se a gente quiser brincar um pouquinho aí, ó, olha só. Aqui a gente define o nosso background, né? Imagina se eu quisesse colocar um background aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Vermelho. Vai ficar chocante, né? Mas vermelho. Olha só o que aconteceu. Ficou tudo vermelho. Vamos colocar um roxo aqui. Purple. Purple. Nossa, um purple. Caramba, olha só. Bizarro, né? Mas vamos deixar do jeito que estava e tá tudo bem ajustado. Melhor, né? Então, ó, tudo certinho aqui. Bom, para continuar,
a gente vai apagar esse div que está aqui e vamos começar a codificar o nosso missionary header. E aí, o que acontece? Antes de codificar ele, a gente tem que vir aqui, ó, do lado de fora e definir um padrão aqui para nossa font size. O que é a font size, né? O tamanho da fonte. Então, a gente vai construir uma lógica para definir esse font size. Então, vem aqui, ó, vamos fazer uso de variável estado, font size, set font size, use state. Chamou use state. Vamos definir o padrão mínimo como 16 pixels. Beleza? Ótimo. Bom, agora que a gente definiu a font size, a gente vai começar a trabalhar na seguinte questão. Lembra do use effect que a gente fez lá nas aulas passadas? Então, a gente vai usar ele para que, quando ele perceber uma mudança na janela, ele vai mudar a nossa font size. Correto? Então, a gente vem aqui, use effect, abre aqui, vamos definir a seta para a função, abriu, e vamos definir const, a função handle resize da janela, ou seja, mudança da janela. Aí ele vai abrir a seguinte função, const, aqui é o nível de zoom. Então, a janela, ou seja, o seu browser, ele pode mudar por dois motivos. Ou você, uma hora você está no computador, outra hora você está no celular, então isso mudou o tamanho da janela, ou você deu um zoom. E aqui a gente vai definir o tamanho do zoom. Zoom level. Nível do zoom vai ser inicialmente 1. Const, const width, né, que é o tamanho da janela, vai ser window, aí a janela aí, ó, ponto inner width. Ótimo. E deixa assim, inner width. E vamos criar uma variável chamada let, não é uma variável que pode ser mudada, new font size. Ótimo. Criou ela, vamos dar um espaço aqui, aí a gente vai criar uma lógica assim, ó, if width for menor ou igual a 320, new font size 10 vezes de um level mais px. Ótimo. Agora vamos parar aqui para a gente entender o que a gente construiu. A gente criou uma constante chamada zoom level, que é o nível do zoom, que pode ser modificado ao longo do tempo, esse nível de zoom. E a gente tem aqui embaixo a função width, que verifica qual o tamanho da janela. Se a janela for menor do que 320 pixels, ou seja, for realmente um celular ali e tudo mais, então a nossa nova fonte ela vai ser 10 vezes o nível do zoom, que atualmente é 1, então o próprio 10, mais px, ou seja, a gente está dizendo que a nova fonte a nova fonte do nosso container, que é o missionary header, ele vai sair de 16 pixels para 10 pixels. Então, a gente vai estar construindo essa lógica para diversos tamanhos, ok? Então, se você quiser pegar isso daqui e copiar, é válido para ficar escrevendo, né? Achar que isso ficar escrevendo aqui de novo. Então, else if, agora a gente está pegando width menor do que 480 pixels. E a gente cola isso daqui, só que agora não vai ser 10, vai ser 12. Aqui embaixo, else if width menor do que 768. Normalmente tamanho de um tablet. Cola e vamos mudar para 14. Else if width
2W não pode, menor do que 1024. Cola, em vez de ser 14, vai ser 16. E, por último, pode deixar como muda para 18 pixels. Ok? Bom, uma vez mudado isso daqui, a gente vem aqui embaixo, set font size, né? Vamos usar agora a função da variável de uso para setar, né? Ela, font size, nova font size. Ótimo. Aí aqui embaixo a gente precisa escrever, montar criar os escutadores, né? Os listeners, essas funções. Listener, aí um evento de resize, handle resize. Ótimo. Handle resize vai ser chamado logo após isso. Depois de chamado, a gente tem que desmontar os escutadores uma vez, né, que o programa terminou de ser executado. Opa. Fecha aqui, abre window, remove event listener. Handle resize. Ótimo. Remove event listener, resize, handle resize. Bom, uma vez que está tudo aqui pronto, né? A gente só falta adicionar alguma variável aqui, nesse caso, como não tem nenhuma, pode deixar vazio mesmo. Beleza. Construído isso daqui, a gente vai poder reaproveitar isso daqui, esse font size, e usar no nosso código todo. Bom, aí agora a gente vai para o layout em si. Essa parte aqui era mais uma lógica de front-end para nos ajudar. Ok? Bom, aí agora a gente tem que vir em container. Aqui, ó, no return, a gente vai construir o container. Por que o container? É justamente o que a gente estava falando. Aqui, isso daqui é um container que vai estar dentro do outro container que vai ocupar a nossa tela inteira. E a nossa tela inteira está sendo representada pelo Flex. Então, a gente tem sempre que containerizar todo mundo. Então, a gente já vai chamar o container aqui. Se não chamou aqui, vamos chamar for container. Opa. Não. Eita. Deixa eu chamar ele aqui. Fecha aqui. Container. Container do Chakra. Então tem que ser import, abre chaves container from @chakra UI/react. Chamou ele, fechou. Vamos definir a propriedade dele. Que é sempre, mais ou menos está sendo a mesma, né? Que a gente quer manter o mesmo tamanho. Então, container.lg. Aí chamou o container flex. Vamos fechar aqui. Abriu o flex. Que a gente vai começar a construir, né? Todas as informações que tem ali dentro. Então, a gente vai, primeiramente, pensar no conteúdo que tem ali dentro. O conteúdo que tem ali dentro, ele é um avatar, né? Esse avatar é esse círculo aqui, que vai conter uma foto. Um botão de seguir, apoiar, e o botão aqui, esse botão pencil, né? Então, esses botões aqui, juntamente com esse avatar, você vê que eles estão mais ou menos ali na mesma linha. Então, se eles estão na mesma linha horizontalmente, a gente vai usar um flex, né, para que eles fiquem na mesma direção. Então, a gente vai criar, primeiramente aqui, um flex para abarcar esses 1, 2, 3, 4 elementos. Vamos deixar eles horizontais e depois vamos construindo aqui, né, com outras... né, utilizando outros mecanismos de layout para a gente poder ajustar isso tudo aqui. Então, ó, vamos lá para o nosso... Primeiramente, no caso, a gente tem que ter esse flex geral para abarcar todo mundo. E depois a gente vai ter um flex aqui dentro. Já vou deixar ele aqui, que é justamente para a gente colocar a questão do avatar e tudo mais. Mas antes disso, vamos definir as propriedades do primeiro.
as propriedades do primeiro. A gente vai colocar width. De novo, não chamou aqui o flex, tem que chamar. Chamado flex, a gente vai para width, que é a largura. E a gente tem que começar a pensar na responsividade. Então, a gente tem que pensar, a nossa base, que é o nosso menor caso, ele vai ocupar 100% da tela. Para os casos médios e maiores, ele vai ocupar 80%, para não ficar muito grande. Ótimo. Background dele vai ser white. A gente quer que seja totalmente branco. A cor do conteúdo vai ser preto, né? A cor do caso do texto. Border, a gente vai definir uma pequena border para dar um contraste. A gente vai definir one pixel solid gray ponto 500. Vamos botar aí um arredondamento no container. Vamos colocar aí 10 pixels. Vamos colocar um padding de 4. Box shadow. Vamos adicionar um box shadow para também ajudar no contraste. MD. Direction vai ser coluna. A gente quer que as informações fiquem uma embaixo da outra. E MX também vai estar automatizada conforme os outros componentes, para manter o padrão. Ótimo, beleza. Construímos aqui o flex que vai ocupar o container inteiro. Agora vamos criar o flex que vai receber esses elementos como o avatar, os botões e, no caso, aquele PNG que vai representar o botão de edição, né? O lapisinho. Mas antes disso, a gente tem que definir as propriedades desse outro flex, que no caso, a direção direction vai ser row, né, de linha. Depois, a gente vai alinhar os itens align items no center, vai ser centralizado. Width, a gente vai colocar full, ele vai sempre ocupar o máximo que ele puder. Justify content. Justify content. Dessa vez, não vai ser centralizado, vai ser uma coisa chamada space between, ou seja, ocupe os entre espaços, ele vai sempre tentar fazer com que os elementos eles fiquem separados entre si, né, de forma de forma que cada um fique numa determinada extremidade. Então isso vai ser interessante para a gente, né? Height 100%, também de 100%, e o gap, a base vai ser 4, SM, né, que é um small, ele vai ser 7. Ótimo. Construímos aqui o nosso flex. Aí aqui dentro desse flex, a gente tem que chamar o avatar, que é também do chakra. Então, você tem que vir aqui e escrever avatar para importar isso daí. Já usou o avatar antes, vai continuar usando de novo. Ele vai receber um source, por enquanto não vamos botar nada. A gente vai escrever aqui imaginary. E o tamanho dele, ele vai variar também para respeitar a responsividade. Na base, a gente vai colocar aí tamanho médio, e para o caso médio, a gente vai colocar grande, né? Large em inglês, LG. Fecha o avatar em si mesmo. Aí agora, beleza, a gente construiu esse avatar, que é esse cara que está aqui. E a gente tem esse outro grupo aqui de elementos que a gente tem que construir. Percebe que eles estão muito bem alinhados? Bom, para a gente forçar eles a ficarem bem alinhados desse jeito, a gente tem que construir agora um outro flex, né? Um flex dentro do flex, mas vai ser útil, né, para a gente manter esses itens aí totalmente alinhados. Então, vem aqui, escreve um outro flex, vai colocar só uma última informação aqui, vai colocar que o gap entre ele vai ser 4, e a gente vai começar a definir os nossos botões, ok?
Aí, esses botões aqui, a gente vem em Button. Lembrando que é o botão do chakra. Button. Abriu. Aberto isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. With auto height. Vai abrir aqui, vai escrever 30 pixels. Aí, aqui, vamos começar a pensar. O nosso botão, a largura dele, ele vai ser de forma automática. Ou seja, a largura vai se ajustar ao número que a gente está definindo na altura. E na altura, a gente está definindo aqui, com esse vetor que a gente vai construir, as possíveis alturas que ele pode obter dependendo do caso. Então, a gente está pensando no caso base, que é esse daqui. Depois, a gente vai pensar no caso pequeno, mas não tão pequeno assim, vai ser 35 pixels. No caso médio, a gente vai deixar também por padrão 35 pixels. Então, só aqui, no caso do celular, é que ele vai ficar 30 pixels. O resto pode ir repetindo aí. Vamos repetir aí, no caso, 4 vezes, né? Isso aí. 36 pixels. Ok. Aí agora, vamos definir border. Opa. A borda. E a borda do nosso botão, ela é um pouquinho mais grossa, tá vendo? Então, vamos ter que botar uns 2 pixels aí, pelo menos. Solid black. Opa. Border radius. 50 pixels. Background color. Aí a background color vai ser aquela que a gente já estava usando anteriormente. Bota o hashtag FFEFE7. E quando a pessoa passar o mouse, vai ser um hover. E aí uns background, né? Para mudar o background que a pessoa está usando. Abre parênteses, hashtag FFB999. Ótimo. Aí aqui dentro, vamos definir um texto, text, o chakra e o font size. Aí a gente vai aproveitar a função que a gente criou aqui em cima, né? A gente criou o font size, já tá, o programa consegue automaticamente saber qual é o melhor font size, então a gente só passa o objeto, né? Font size, a variável de estado. Fechou, abriu aqui, escreve o primeiro botão. Quem é o primeiro botão? Seguir. Olha aqui, ó. O primeiro botão é seguir. Ótimo. Escreveu aqui. Agora a gente terminou o nosso primeiro botão. Vamos para o segundo. E no segundo, a gente pode reaproveitar, né? Só pega aqui, copia, que vai ser bem parecido, cola. Aí, em vez de ser seguir, a gente vai mudar para doar, né? Não é isso que está aqui? Opa, doar não. Apoiar. Apoiar. Ótimo. Bom, uma vez feito isso, a gente pode dar um espaço aqui, porque ainda falta uma última coisa. Falta o nosso botão de edição, que é, no caso, esse lápis. Bom, como eu estava dizendo antes, a gente já finalizou aqui o botão e agora a gente tem que partir para construir o botão de edição que ele vai conter um PNG, que é esse botãozinho aqui. Deixa eu só tirar esse aqui. É esse botãozinho aqui de um lápis. Aí vocês vão entrar no link que está aí na descrição. Tem um link direto para o Google Drive. Então vai ter um link assim para o Google Drive. Basta clicar nele. E clicando nele, vocês vão entrar nessa seção e vai estar aqui, ó, Pencil Underline Editor, né? O editor lápis, né? Então é só vir aqui, clicar com o mouse direito, fazer o download. Aí ele fazendo o download,
vai estar tudo. Você vai conseguir baixar ele certinho aqui, ó. Então, tá aqui o. É que ele é da cor preta, mas tá aí certinho. Aí vocês vão pegar essa informação que tá, né, aqui, vão simplesmente vir aqui, segue e vai estar aqui, ó. Vai botar aqui em public, né? Vai pegar o arquivo e vai botar em public. Aí não quero, porque eu já tenho ele aqui. E aí, uma vez que você tem esse arquivo aí, né? No caso aqui, ele já vai estar na sua pasta. Bom, estando na sua pasta, a gente já pode programar ele. Então, entra aí na descrição aí do Google Drive, baixa, coloca nessa pasta, só arrastar e colar que ele já entra aqui certinho, como vocês viram. E logo aqui embaixo, ó, a gente vai abrir uma box, ok? E essa box, ela vai conter aí, ela vai envelopar, no caso, a nossa imagem, para ficar tudo certinho. Então, box do chakra. Vamos definir algumas propriedades nela, para fazer com que a imagem fique certinha. Display vai ser flex. O nosso justify content vai ser centralizado. Align items vai ser center. Se alguém passar a mão, né, no caso, passar o mouse, né, vai ter um hover, um efeito de hover. Background color. Aí a gente vai colocar um gray ponto 400 para ficar um pouquinho sombreado. E a gente vai colocar, como o objeto, né, ele tá meio solto assim no canto, quando a gente passa a mão é bom que ele fique meio circular assim, né, para não invadir muita tela. Então a gente bota aqui um border radius de 50%, ok? Width, a gente vai colocar 50 pixels. E o height, a gente também vai colocar 50 pixels para ficar tudo alinhado. Image, a gente vai colocar a image aí. Aí, uma vez essa image, ela vai receber um source. Esse source, ele vai ser aí justamente, né? Vamos botar ponto barra para sair do diretório. Pencil, underline, editor, ponto, png. Out, a gente vai colocar editor. Vamos colocar uma largura de depois 30 pixels, 30 pixels para a imagem e a altura também aí 30 pixels. Lembrando que a imagem a gente também tem que chamar aqui no chakra. Tá, foi. Aí se alguém passar a mão, o cursor tem que apontar, né, que é um objeto clicável. Fecha aqui, ó, porque ela vai fechar em si mesma, então é só botar um barra aqui. Beleza, ótimo. Está criada aqui o nosso nossa primeira parte desse missionary header, né? Então, essa primeira parte, se a gente salvar, a gente já vai poder visualizá-la aqui com certeza. Opa, olha só, nosso missionary header já está pronto. No caso, pronto ainda não, né? Mas essa primeira parte aqui, a gente tem o avatar no canto e os botões no outro. E isso daí, né, vai só a gente adicionar o resto dos elementos. Vamos ver se está responsivo? Basta a gente fazer assim, ó. Já atendeu a requisição, ó. Se a gente aumentar um pouco a tela, se a gente aumentar, se a gente diminuir, está totalmente responsivo, né? Então, vamos continuar a escrever o nosso missionary header, porque a gente ainda tem que adicionar o nome da pessoa, o nome de usuário dela, uma bio que ela decidiu escrever e esses botões aqui. E ainda no missionary header a gente ainda tem uma lógica de botões.
que vão sendo trocados aqui. Então, a gente tem que construir isso para deixar, né, exatamente como a gente quer. Bom, aí agora a gente vai sair dessa última flex. Quer dizer, tem duas flex aqui. A gente vai sair dessa penúltima aqui, mas vai continuar dentro dessa última aqui, não vai para fora. Aí, né, na mesma direção, a gente vai construir uma outra flex. Então, flex, abriu. Vamos colocar aqui, né? Direction. Vamos colocar column. Vamos colocar um gap de 2. Vamos colocar um text, né? De texto. Opa, perdão. E aí, esse texto, ele vai conter, o texto aqui do chakra, ele vai conter aquele nome. Samuel Mendonça, que é o nome da pessoa. Ótimo. Mas antes, a gente tem que colocar algumas propriedades no texto. Font family, enter, sans serif, font, weight, a gente vai colocar bold, font size, vamos abrir aqui, vamos escrever 20 pixels, vamos abrir 25 pixels, 30 pixels. Ótimo. O array ele já está aqui, dizendo que 20 pixels é para a base, 25 pixels é para o valor do meio, 30 pixels para valores maiores. Então, já estamos aqui na responsabilidade. White space vai dizer normal. Isso aqui permite o texto, esse comando aqui, white space normal, ele permite o texto se dobrar. Então, se a tela ficar muito pequena, o texto se quebra em duas partes. Então, Samuel Mendonça, em vez de vir um do lado do outro, viria aqui embaixo, por exemplo. Mas como a gente não quer isso, a gente vai deixar por padrão desse jeito. E se a tela ficar muito pequena, ele se ajusta. Então, text align. Em vez de ser center, a gente vai botar justificado. Né? Vamos justificar o texto. Ótimo. Beleza? Escreveu aqui. Aí a gente vai aproveitar esse mesmo flex e vai escrever também. Vai aproveitar aqui, né? Que a gente já escreveu. Opa, escreveu sem caneta. Vamos copiar e colar. Copiou e colou. A gente só vai fazer alguns ajustes, né, de função. Esse font size não precisa ser complicado desse jeito, não precisa ter toda essa lógica por trás. Basta a gente botar 15 pixels, que é um valor razoável, que ele vai, né, pequeno, que serve para todas as telas. White space a gente vai colocar, deixar em normal, a text align justify, o resto tudo certinho. Aí aqui embaixo a gente vai escrever, né, o nome do usuário dele, que nesse caso, hipoteticamente, é underline semi Mendonça. Beleza? Ótimo. E a gente também vai aproveitar que, como esse flex aqui está fazendo todo mundo ficar um embaixo do outro, a gente vai aproveitar para copiar isso daqui, aqui embaixo, colar, e a gente vai definir a nossa bio. E nesse caso, nessa bio, ele está dizendo vivendo para o reino, missionário na África do Sul. Então, a gente vem aqui, vamos apagar esse font size, porque a gente quer que seja ainda menor. Vamos apagar tudo aqui. Apaga e bota SM de small, que é uma função do chakra. E aí vai escrever exatamente a mesma coisa. Vivendo para o reino, ponto missionário, missionário na África do... Ótimo, beleza. Bom, agora que a gente já terminou, vamos para a próxima etapa. A gente construiu essa parte aqui. E aí a gente tem que construir esses 3 botões que estão um do lado do outro. Antes de a gente vai salvar e vamos verificar aqui, né, se está tudo certinho. Opa, tá ótimo, tá tudo certinho. Só a única coisa que a gente tem que mudar é que a gente deixou o bold ligado aqui, né? No caso, eu deixei o bold ligado. Então, vem aqui, ó, nesse último text aqui,
e apaga o bold, porque não precisa. Senão vai dar um contraste muito forte. Beleza, ficou ótimo agora. Agora vamos dar continuidade. A gente vai sair desse. Dá um enter aqui nesse penúltimo flex aqui, ó. Dá um enter, dois enters aí, e abre um outro flex, que vai conter, né? Opa. Abre um outro flex que vai conter esses três botões que estão um do lado do outro aqui. Esses três botões estão um do lado do outro. A gente tem que colocar algumas propriedades diferentes nele. Vamos botar margin top, né? Que é para ele ficar abaixo em relação às informações do texto que está aqui em cima. Vamos colocar 2 pixels. Vamos colocar o gap entre eles um pouco menor. O gap, no caso, entre os botões de 2 pixels também. Vamos colocar justify problems. A gente vai falar para eles, ó, um outro comando, flex start. Flex start é para que os botões eles comecem a aparecer do começo da tela. Então, o flex está começando aqui, então ele tem que começar do começo da tela. Ok? Então, se fosse para o final, a gente colocaria flex end, end né, de final. Align items. Vamos colocar center. Beleza. Aí, ótimo, centralizou, né, os botões. E a gente vai poder escrever, né, normalmente os botões como a gente quer. Aí, para a gente não ficar repetindo o texto, a gente pode reaproveitar todos os botões que foram construídos aqui em cima. Então, basta a gente pegar, né, o button e a gente vai copiar. Copiou o button, vem aqui e cola. Opa, cola, né? Ctrl V. Só está aqui que ficou fora do eixo. Ótimo. Aqui está muito bom, a gente vai reaproveitar bastante coisa aqui, mas tem algumas coisas que a gente tem que mudar para ajustar, né? Então, a primeira coisa, no caso, seria adicionar, né? A gente vem aqui embaixo e escreve overflow hidden. A gente também vai escrever text overflow. Ele vai ser elipses. E o white space, ele vai colocar no wrap. Ou seja, para ele não para que o texto não se compacte, né? Ele permaneça exatamente como ele foi inicialmente ele foi renderizado na tela, para que o usuário possa entender exatamente o conteúdo que está aqui, que está naquele botão. Então, adicionamos essas três propriedades aqui. O text, vamos tirar para compartilhar. Opa, compartilhar. Compartilhar é o primeiro botão. Aí, ótimo. Aí, uma vez que a gente já fez esse botão, a gente copia e vai reproduzi-lo, né? Vai colar ele aqui embaixo. Só que aí, em vez de ser compartilhar, vamos colocar meu contato. E o último botão, né? Que é esse daqui, área de doações, vamos colocar lá também. Apaga isso daqui, escreve área de doações. Ótimo. Bom, uma vez feito isso, agora a gente tem que partir para os botões aqui, essa lógica de botões. Aí, essa lógica de botões, eu vou deixar para a próxima aula, mas já vamos fazer o layout dela, porque o layout, né, ele vai ficar fixo, e depois que a gente vai adicionar uma pequena lógica aí, já ainda no nosso front-end, para a gente poder criar esses botões que sejam, que mudem as páginas, que mudem os componentes dentro da página, no caso, porque a gente ainda permanece na mesma página, mas quando clica, muda o componente. Aí, beleza. Vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo mesmo, dá um Enter, Divider. Abre o Divider. Ele vai ter uma margem I, né, no caso, que ele vai ser, vamos botar 3 pixels. Margin X, vamos colocar aí -4, ó, aqui é diferente, ó.
A margem vertical, ela está de 3 pixels, a margem X, ela está de menos 4 pixels. Para a gente ajustar esse componente ao tamanho do nosso container branco grandão, né? Então, o edit. Aí vou botar calc 100% mais 32 pixels. Fecha. Fecha aspas. Fecha chave. Vamos botar H, que é a altura. Vamos colocar aí 1 pixel. E vamos colocar background black. Fecha em si. Esse divider é também uma função do chakra, então tem que importar ele aqui. Beleza? Bom, uma vez criado isso daqui, a gente vai poder criar o último flex. Esse último flex vai ter algumas propriedades, né, que é comuns que a gente já viu. Vamos colocar direction. Vai ser row, por quê? Quem é o último flex? Só para a gente salvar aqui, vamos salvar. Vamos visualizar aqui, olha só. Quem está aqui, ó, os nossos 3 botões. O nosso divider, que ele já está aqui embaixo. E, por último, tá esse espaço em branco aqui, né? Logo embaixo aqui do nosso divisor. Que ele vai receber esses 3 botões. Ok? Então, esse flex, a gente ainda não vai escrever, codificar os botões em si, mas a gente já vai deixar o flex, o layout desses botões. Então, todos esses 3 botões vão estar dentro de um flex que, olha só como é que eles são, horizontais. Então, tem que ser row, né? Tem que ser row aqui. Vamos colocar largura full, né? Para eles ocuparem todo o espaço possível. Justify content vai ser, de novo, space between, para que eles possam se ajustar a tela. E gap vai ser igual a 2. Ok? Então, vamos salvar aqui, mas já está tomando forma. Então, quando a gente passa a mão aqui, ó, no botão, tá o cinza ou circular. Quando passa o botão apoiar, tá laranja. Todos eles aqui. Já está a informação. E só falta escrever todos esses botões, porque esses botões eles vão implicar que a gente tenha outros componentes, que vai ser o componente da campanha, o componente das postagens, do projeto. Então, na próxima aula, a gente vai estar fazendo isso daí. Obrigado a todos por terem assistido até agora. Tenho certeza que essas habilidades que a gente está aprendendo juntos, elas vão servir não só para a sua vida profissional, né, a nossa, a minha, a sua, mas também para os próximos projetos que a gente fizer aqui na Fé e Tecnologia, eles vão ter essas habilidades que a gente está adquirindo, elas vão ter muita aplicabilidade, né? Vão ser muito úteis para a gente construir o que a gente quiser, entendeu? Então, é importante a gente aprender como que o React funciona, para a gente montar uma página web rápida assim, a gente montar um AI maneiro e a gente oferecer isso para o reino de Deus e para as pessoas que também precisam, sabe? Então é isso. Agradeço a todos, Deus abençoe.